Pensei que já tivesse lhe dito para descer a colina. Nas telas, seu sorriso iluminava os cinemas. No campo de batalha, sua bravura fez história. Mas longe dos holofotes, Audie Murphy viveu uma história diferente, escrita em cicatrizes e sombras que nunca o abandonaram. As medalhas brilhavam, mas o homem por trás delas era atormentado. Sua fama não conseguia apagar os pesadelos. Seu charme não conseguia curar as rachaduras em seus relacionamentos mais próximos. E a pergunta que permanece é arrepiante. Por trás da lenda do herói americano, que tipo de homem era Audie Murphy em casa? A resposta pode não ser o que você espera. Lutas iniciais e ascensão à fama. Audie Murphy é lembrado como o herói americano por excelência. O garoto pobre do Texas, que se tornou o soldado americano mais condecorado da Segunda Guerra Mundial e, mais tarde, uma estrela de Hollywood. Mas a maioria das pessoas nunca percebeu que por trás da glória e das medalhas, sua vida foi marcada por lutas. Audie Leon Murphy nasceu em 20 de junho de 1925, o sétimo de 12 filhos em uma família que nunca tinha o suficiente. Seu pai vivia mudando de emprego constantemente, às vezes desaparecendo por longos períodos. Enquanto sua mãe, Josie Bell, trabalhava incansavelmente para sustentar os filhos, a vida era implacável e as primeiras lembranças de Audie foram moldadas pela fome e pela pobreza. A escola era um luxo que ele não podia se dar ao luxo de ter. Na quinta série, Audie abandonou os estudos. Seus dias eram consumidos por trabalhos braçais apenas para sobreviver. Para piorar a situação, o pai de Audie abandonou a família definitivamente quando ele tinha apenas 11 anos, e a saúde já frágil de sua mãe piorava a cada ano que passava. A sobrevivência da família dependia em grande parte de Audie. Ele praticava pequenas caçadas apenas para garantir comida na mesa e aceitava trabalhos ocasionais onde quer que os encontrasse, fazendo o trabalho de homens adultos, embora ainda fosse uma criança. Em 1941, quando Audie tinha 16 anos, a tragédia voltou a atingir a família. Sua mãe faleceu, deixando os filhos de Murphy sem nenhum apoio. Muitos de seus irmãos mais novos foram enviados para orfanatos. E para Audie, que já havia assumido o papel de protetor, a perda foi devastadora. Foi nessa época que a guerra começou a remodelar o mundo. E quando os Estados Unidos se envolveram completamente, Audie viu o serviço militar como uma alternativa. No entanto, havia um problema. Ele era pequeno, pesava pouco mais de 50 quilos e aparentava ser mais jovem do que realmente era. A Marinha o rejeitou. Os fuzileiros navais o rejeitaram. E tão determinado a não ficar para trás, ele alterou seus registros para constar que tinha 18 anos em vez de 17. E em 1942, o exército finalmente o aceitou. Quando embarcou, levava consigo pouco mais do que determinação. Seu primeiro combate ocorreu em julho de 1943, durante a invasão aliada da Sicília. O garoto que antes caçava coelhos no Texas foi repentinamente lançado em campos de batalha, repletos de caos e fogo. Lutou em Anzio, Roma e no sul da França, onde sua bravura se tornou evidente desde cedo. Audie jamais recuou, mesmo quando as probabilidades estavam contra ele. Mas o momento que definiu seu legado ocorreu em janeiro de 1945, durante a Batalha da Bolsa de Colmar, no leste da França. A unidade de Audie estava sob ataque implacável das forças alemãs. Em determinado momento, uma companhia de soldados e tanques inimigos avançou sobre eles. Ferido e em menor número, Audie, sozinho, conteve o avanço alemão por quase uma hora. Ele repeliu onda após onda de atacantes, e testemunhas disseram mais tarde que era como se ele tivesse se tornado um exército de um homem só. Quando os reforços finalmente chegaram, ele se recusou a partir até que seus homens estivessem em segurança. Ele havia sido ferido na perna, mas permaneceu no local até que o inimigo recuasse. Esse ato de coragem quase sobre-humana lhe rendeu a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar do país, mas foi apenas uma de muitas. Ao final da guerra, Audie Murphy havia recebido todas as condecorações de combate americanas por bravura, além de medalhas da França e da Bélgica. No total, ele foi ferido 3 vezes e creditado com a vitória sobre centenas de soldados inimigos com apenas 20 anos de idade. Seu rosto logo se tornou familiar nos Estados Unidos. Em 1945, a revista Life o colocou na capa.
apresentando-o como a própria personificação da coragem. Para um país exausto por anos de guerra, ele era o símbolo perfeito de sacrifício e vitória. Mesmo assim, sua realidade era mais complexa do que as manchetes sugeriam. Nos anos que se seguiram, Audi transformou suas experiências em palavras. Em 1949, publicou suas memórias, To Hell and Back, do Inferno ao Retorno, um relato cru de seu tempo em combate. O livro tocou os leitores porque não romantizava a guerra. Ele expunha o medo, a violência e o preço pago pelos soldados. 6 anos depois, Hollywood adaptou o livro para o cinema. Audi interpretou a si mesmo, revivendo cenas que muitos veteranos lutavam para esquecer. O filme se tornou o maior sucesso de bilheteria da Universal até 1975, consolidando seu lugar tanto na história militar quanto na história do cinema. A partir daí, ele construiu uma carreira em Hollywood. Apareceu em diversos filmes, a maioria deles faroestes. O público o adorava como o herói quieto e durão que conseguia sacar a arma mais rápido que um fora da lei ou defender inocentes, e ele logo se tornou um nome conhecido em toda a América. No entanto, à medida que sua fama crescia, também crescia a distância entre o homem nas telas e o homem na vida privada. Sua ascensão dos campos do Texas aos campos de batalha da Europa e, finalmente, aos holofotes de Hollywood foi extraordinária, mas teve um preço. As cicatrizes da guerra permaneceram com ele, moldando cada decisão que tomou nos anos seguintes. Enquanto o mundo via um herói condecorado e uma estrela de cinema, aqueles mais próximos a ele começaram a perceber as sombras que carregava. O que ele havia suportado no campo de batalha permaneceu com ele, e a luta para conviver com essas memórias definiria o resto de sua vida. As lutas após a guerra. Quando a guerra terminou, a América via Audi Murphy como uma lenda. Ele era o jovem soldado que encarou a morte de frente e se recusou a recuar. No entanto, quando voltou para casa, a verdadeira batalha estava apenas começando. Desta vez, ela não era travada nos campos de batalha da Europa, mas dentro de sua própria mente. Hoje chamamos isso de transtorno de estresse pós-traumático, mas nas décadas de 1940 e 50 tinha um nome bem diferente: fadiga de combate. Na época, era pouco compreendido e poucas pessoas falavam abertamente sobre isso. Para Audi Murphy, era a ferida invisível que nenhum metal conseguia curar. Amigos e familiares perceberam quase imediatamente. Ele estava inquieto, assustava-se facilmente e vivia em constante estado de alerta. À noite, raramente encontrava paz. Sofria com pesadelos recorrentes que o arrastavam de volta ao caos do combate. Nesses sonhos, os soldados inimigos contra os quais lutara retornavam, não com rostos, mas como figuras sem rosto que o perseguiam incessantemente. Certa vez, ele descreveu ser assombrado por esses homens, uma lembrança fantasmagórica da guerra que não conseguia deixar para trás. O sono tornou-se um tormento e Murphy recorreu a medidas extremas. Guardava uma arma de fogo debaixo do travesseiro todas as noites para aplacar sua paranoia. A guerra o havia treinado para nunca baixar a guarda. E mesmo na segurança de sua própria casa, sentia-se cercado por ameaças que ninguém mais conseguia enxergar. O impacto que isso teve em sua mente e corpo foi devastador. Para lidar com a situação, ele recorreu a remédios para dormir. Primeiro em pequenas quantidades, depois em doses crescentes, até desenvolver uma dependência que quase o consumiu. Em certo momento, percebendo a gravidade do problema, ele se trancou em um quarto de hotel por uma semana para se libertar do vício e retomar o controle. Mas seus problemas não se limitavam ao campo de batalha em sua mente. Apesar da fama e do sucesso em Hollywood, as finanças de Murphy eram instáveis. A imagem de um herói de guerra condecorado e astro de cinema sugeria riqueza e segurança. No entanto, em segredo, ele lutava constantemente contra problemas financeiros. Parte desse problema decorria de sua generosidade. Ele sustentava familiares e dava livremente aos outros, muitas vezes sem pensar nas consequências, mas outra parte se devia aos seus próprios erros. Perdeu grandes somas de dinheiro com investimentos fracassados e jogos de azar. Os filmes de faroeste em que atuou lhe trouxeram reconhecimento, mas nem sempre lhe renderam o suficiente para garantir o futuro. No final da década de 1960, a pressão financeira
o alcançou e ele foi forçado a declarar falência. Até mesmo sua vida doméstica refletia o caos em sua mente. Em certo momento, Murphy transformou sua garagem em um quarto. Para qualquer outra pessoa, isso poderia parecer estranho, mas para ele era uma forma de escapar do barulho e encontrar um lugar onde pudesse se sentir seguro. As paredes daquela garagem se tornaram uma espécie de fortaleza contra um mundo que lhe parecia imprevisível e ameaçador. Diversos relatos de fontes internas descreveram Audi como um homem atormentado. Por fora, ele era disciplinado, educado e até charmoso quando queria, mas havia sempre uma distância, um peso em seus olhos que revelava o fardo que carregava. O menino que lutou para sair da pobreza e entrar para os livros de história nunca se livrou dos fantasmas que o perseguiam. Apesar de sua turbulência interior, Murphy tentou falar em defesa de outros como ele. Numa época em que se esperava que a maioria dos veteranos permanecesse em silêncio, ele admitiu abertamente sua luta contra o que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Ele chegou a instar o governo a aumentar o apoio aos soldados que retornavam da guerra, alertando que muitos sofriam em silêncio. Ao fazer isso, tornou-se uma das primeiras figuras públicas a romper com o estigma e reconhecer as feridas invisíveis da guerra. Mas a coragem no campo de batalha nem sempre se traduzia em paz em casa. A guerra deixou cicatrizes permanentes que marcaram todos os aspectos de sua vida, desde seus relacionamentos e sua carreira até sua identidade. O mundo o celebrou como um símbolo de vitória, mas, por dentro, ele se sentia preso em batalhas intermináveis. E à medida que essas batalhas se intensificavam, começaram a cobrar seu preço não apenas dele, mas também das pessoas mais próximas a ele. Porque por trás do soldado condecorado e da estrela de Hollywood, havia também um marido, um pai, e um homem que ansiava por estabilidade, mas que, em vez disso, frequentemente encontrava desgosto, casamento e desgosto. No final da década de 1940, Audi Murphy não era apenas um herói de guerra condecorado, mas também uma figura pública cujo rosto era instantaneamente reconhecível em toda a América. Hollywood o acolheu de braços abertos, e seu livro de memórias, Ao Inferno e de Volta, já estava moldando sua reputação para além dos campos de batalha. Mas, em 1949, ele deu outro passo que chamou a atenção do público ao se casar com a atriz Wanda Hendricks. A princípio, a união foi vista como um casamento glamouroso. Ricks era uma estrela em ascensão em Hollywood, admirada por seu talento e beleza, enquanto Murphy carregava a aura de um herói da vida real. Para o mundo exterior, parecia um casal perfeito, mas a portas fechadas, o casamento foi marcado por tensões quase desde o início. Reese abriu sobre como foram aqueles anos. Ela revelou que as experiências de guerra de Murphy o seguiam até em casa. Ele era inquieto, irritava-se facilmente e tinha pesadelos perturbadores. Às vezes ele levava o campo de batalha para as discussões. Ela lembrou que, em mais de uma ocasião, ele se comportou de maneira inadequada, em acessos de paranoia e medo. O casamento durou apenas 2 anos e, em 1951, eles se divorciaram. Para Ricks, a experiência deixou marcas profundas. O escrutínio público que cercou seu relacionamento com Murphy lançou uma sombra sobre sua carreira, e ela lutou para se recuperar profissionalmente. Mas para Murphy, o divórcio foi mais um capítulo doloroso em uma vida já marcada por batalhas pessoais. Surpreendentemente, apenas 4 dias após finalizar seu divórcio de Ricks, Murphy se casou novamente, desta vez com Pamela Archer, uma supervisora de aeromoças que preferia uma vida mais tranquila e reservada. O casamento começou em abril de 1951 e, por um tempo, ofereceu a Murphy a estabilidade que ele tanto buscava. Com Pamela, ele formou uma família. Tiveram 2 filhos, Terence Michael Murphy e James Shannon Murphy. Pamela proporcionava uma presença tranquilizadora, equilibrando a natureza inquieta de Murphy com paciência e firmeza. Ela foi devotada a ele mesmo durante os anos mais difíceis, apoiando-o em meio a problemas financeiros, desafios de saúde e os efeitos persistentes do trauma de guerra. Contudo, nem mesmo esse casamento foi isento de tensões.
As dificuldades de Murphy no pós-guerra o acompanharam por toda parte. Sua luta constante contra a insônia, pesadelos e estresse financeiro pressionou seu relacionamento. Apesar do amor por sua família, houve períodos de distanciamento em que sua turbulência interior criou uma barreira entre ele e as pessoas mais próximas. Também circularam rumores em Hollywood sobre os breves casos amorosos de Murphy durante o auge de sua carreira. Entre os nomes ligados a ele, estava o da atriz Peggy Castle, conhecida por suas participações em filmes de faroeste. Embora esses rumores nunca tenham sido totalmente confirmados, circularam na imprensa e adicionaram mais uma camada de complexidade à imagem pública que o público tinha dele. Ainda assim, Pamela permaneceu seu porto seguro. Embora o casamento estivesse longe de ser fácil, ela não o abandonou, e sua lealdade manteve Murphy firme nos momentos em que sua vida pessoal e profissional parecia estar desmoronando. Ela aceitou os desafios que acompanhavam o casamento com um homem que carregava tanto realizações extraordinárias quanto fardos pesados. Na década de 1960, o casamento de Murphy era uma das poucas constantes em sua vida. O sucesso em Hollywood veio e se foi. Os problemas financeiros aumentaram e sua saúde deteriorou-se sob o peso do transtorno de estresse pós-traumático, ETEPT, e dos ferimentos físicos sofridos em combate. Pamela e seus 2 filhos proporcionaram a estrutura familiar que lhe faltava desde a infância. Em público, Murphy era frequentemente visto como estoico, disciplinado e sereno. Em privado, porém, seus relacionamentos revelavam a profundidade das lutas que ele enfrentou. Ele era capaz de profundo afeto, mas as cicatrizes da guerra dificultavam a intimidade. Ele almejava a paz, mas frequentemente vivia em meio ao caos. E essas batalhas pessoais logo transbordaram para a esfera pública, porque, além de seus casamentos e vida familiar, os últimos anos de Murphy foram marcados por controvérsias que o perseguiram aonde quer que fosse. Controvérsias que assombraram Audie. Durante grande parte de sua vida, Audie Murphy foi celebrado como um símbolo de coragem e honra. Contudo, com o passar dos anos, seu nome ocasionalmente aparecia nas manchetes por razões bem diferentes de seus atos heróicos no campo de batalha ou de sua carreira em Hollywood. Diversas controvérsias o cercaram em seus últimos anos. Embora muitas vezes conseguisse superá-las, elas deixaram marcas em sua reputação e aumentaram o peso que ele já carregava. Um dos incidentes mais notáveis ocorreu em 1970. Murphy foi preso em Los Angeles e acusado de agressão com intenção de matar. O caso teve origem em uma altercação com um adestrador de cães chamado David Goffstein. Segundo relatos, uma discussão se transformou em uma briga no quintal de casa. Durante o confronto, Murphy teria disparado um tiro e também foi acusado de agredir Goffstein. A prisão ganhou repercussão nacional. A ideia de que o soldado mais condecorado dos Estados Unidos pudesse estar envolvido em um incidente tão violento chocou muitos. Murphy, no entanto, manteve sua inocência desde o início. Ele se declarou inocente, insistindo que agiu em legítima defesa. Conforme o caso se desenrolava, os detalhes se tornaram mais obscuros, com relatos conflitantes sobre o que realmente havia acontecido naquele dia. No fim, o tribunal o absolveu de todas as acusações e o caso foi arquivado. Ainda assim, o episódio deixou uma mancha em sua imagem pública, que de outra forma seria heróica. Problemas financeiros também alimentaram controvérsias durante os anos do pós-guerra de Murphy. Apesar de sua fama, ele lutou para manter a estabilidade financeira. Uma de suas perdas mais significativas ocorreu com um investimento em um negócio de petróleo na Argélia. Murphy acreditava que o empreendimento tinha potencial para gerar grandes lucros, mas fracassou, custando-lhe cerca de 260 mil SI. Um golpe devastador, especialmente em um momento em que ele já enfrentava crescentes pressões financeiras. Além disso, a Receita Federal o perseguia por impostos atrasados. A situação o colocou sob ainda mais pressão, adicionando batalhas legais e financeiras às lutas pessoais que ele já enfrentava. A falência pairava sobre ele e, às vezes, parecia que o homem, antes considerado intocável, estava sendo sobrecarregado por desafios vindos de todos os lados. No entanto, mesmo diante de acusações e da ruína financeira, Murphy demonstrou um forte senso de princípios em outras áreas de sua vida. Hollywood e a indústria da publicidade frequentemente o viam como um porta-voz ideal.
Chegaram ofertas de empresas ansiosas para associar seu nome a seus produtos, especialmente bebidas alcoólicas e cigarros, que eram comumente endossados por celebridades na época. Murphy recusou todas. Ele acreditava que promover tais produtos seria um mau exemplo para os jovens que o admiravam. Sua recusa em se comercializar dessa forma o diferenciou de muitos de seus contemporâneos. Mas também significou recusar grandes somas de dinheiro que poderiam ter aliviado seu fardo financeiro. Mas para Murphy, a ideia de associar seu nome a produtos que pudessem prejudicar outras pessoas era algo inaceitável. Era um lembrete de que, mesmo em meio à controvérsia, ele permanecia fiel a um código de conduta pessoal que o guiava desde seus primeiros anos no serviço militar. Apesar de tudo, ele continuou trabalhando, sustentando sua família e mantendo a disciplina de um soldado. Contudo, no início da década de 1970, sua vida caminhava para o capítulo final. E quando o fim chegou, foi repentino, trágico e profundamente lamentado em todo o país. O último voo. Em 28 de maio de 1971, a vida extraordinária de Audie Murphy chegou a um fim abrupto e trágico. Naquela manhã, ele embarcou em um bimotor Aero Commander 680 Super Aircraft em uma viagem de negócios. O avião seguia para Martinsville, Virgínia, mas nunca chegou ao seu destino. Em algum lugar próximo a Brush Mountain, perto de Catawba, Virgínia, o voo encontrou condições climáticas que pioraram. Os relatos indicavam forte neblina, chuva constante e baixa visibilidade sobre as montanhas Blue Ridge. Voar com aquelas condições climáticas era um desafio até mesmo para pilotos experientes. E à medida que o avião se aproximava do terreno montanhoso, mergulhou na neblina e desapareceu, caindo momentos depois. Todos a bordo, incluindo Murphy e vários sócios, além do piloto, faleceram. Os destroços foram encontrados posteriormente na encosta da montanha. Um triste lembrete de como a vida pode terminar repentinamente, mesmo para um homem que sobreviveu a alguns dos campos de batalha mais brutais da Segunda Guerra Mundial. A notícia da morte de Murphy espalhou-se rapidamente por todo o país. O anúncio chocou milhões de americanos. Ele tinha apenas 45 anos, ainda jovem, ainda ativo e ainda conhecido como um símbolo de coragem e resiliência. Jornais e emissoras de televisão noticiaram o acidente com detalhes sombrios e homenagens começaram a surgir quase imediatamente. 4 dias depois, Murphy foi sepultado com todas as honras militares no Cemitério Nacional de Arlington. A cerimônia atraiu uma grande multidão, incluindo veteranos, oficiais militares e cidadãos comuns que o admiravam há muito tempo. Seu caixão foi coberto com a bandeira americana e um pelotão de fuzilamento executou a tradicional salva de 3 tiros. Ao som do toque de silêncio, encerrou-se um capítulo da história americana. O túmulo de Murphy rapidamente se tornou um dos mais visitados de Arlington. Ao longo dos anos, milhões de pessoas passaram pela lápide branca e simples que ostenta seu nome. Para muitos, ela representa não apenas seu heroísmo pessoal, mas também os sacrifícios de toda uma geração de soldados. O fluxo constante de visitantes fez com que seu local de descanso se tornasse um dos mais honrados e lembrados do cemitério. Nos anos que se seguiram à sua morte, surgiram questionamentos sobre o voo e as condições que levaram ao acidente. As investigações apontaram o mau tempo como um fator crucial. Contudo, em 1975, um tribunal federal concedeu à viúva de Murphy, Pamela, e aos seus 2 filhos, Terence e James, uma indenização de $2,5 milhões. A sentença foi contra o fabricante da aeronave e outros envolvidos na cadeia de responsabilidade pelo voo fatal. Embora a condecoração jamais pudesse substituir o homem que perderam, ela serviu como reconhecimento das circunstâncias que lhe tiraram a vida. A morte de Murphy deixou um vazio profundo. Seu falecimento marcou o fim de uma história que cativou a imaginação do público americano por décadas. Uma história que começou nos campos de algodão do Texas, passou pelo fogo da Segunda Guerra Mundial e alcançou o estrelato em Hollywood. Mesmo assim, seu legado perdurou. Seu histórico militar permaneceu inigualável. Seus filmes continuaram a ser exibidos e suas memórias, do inferno ao fim, ainda eram lidas por aqueles que buscavam compreender o custo da guerra. Para sua família, no entanto, a perda foi profundamente pessoal. Pamela o apoiou durante anos de dificuldades.
e seus filhos cresceram à sombra tanto de suas conquistas quanto de suas lutas. Para eles, ele não era apenas um soldado condecorado ou uma estrela de cinema, mas um pai cuja presença jamais poderia ser substituída. E nos anos após sua morte, seu filho refletiria abertamente sobre quem seu pai realmente era por trás de todas as medalhas, o que significava carregar o legado de seu pai e a dor de conhecer o sofrimento particular com o qual aquele herói convivia diariamente. Reflexões comoventes de Terence Murphy. Terence Michael Murphy, nascido em 1952, cresceu sob a longa sombra de um dos heróis mais condecorados da América. Desde cedo, sabia que seu pai era admirado em todo o país. No entanto, o homem que voltava para casa à noite era muito diferente da figura pública celebrada em filmes, revistas e cerimônias militares. Enquanto Audie Murphy pertencia à história, ao exército e a Hollywood, as memórias de Terence foram moldadas pela figura mais discreta e complexa de um pai marcado por experiências inimagináveis para a maioria. Ao contrário do pai, Terence escolheu uma vida tranquila. Não buscou a fama em Hollywood nem uma carreira militar. Em vez disso, afastou-se dos holofotes. Uma decisão que refletia tanto o peso da reputação do pai quanto sua própria busca por uma existência mais comum. Apesar de sua preferência pela privacidade, Terence assumiu um papel importante em manter vivo o legado de seu pai. Ele se tornou uma das poucas vozes dispostas a falar honestamente sobre a realidade por trás da imagem pública de Audie Murphy. Em suas reflexões, Terence frequentemente reconhecia o imenso orgulho que sentia pela bravura de seu pai. Ele entendia que as conquistas de Audie na Segunda Guerra Mundial eram incomparáveis, que sua coragem no campo de batalha havia salvado vidas e que seu serviço representava um exemplo duradouro de sacrifício. Mas, junto com esse orgulho, veio o reconhecimento do preço que isso cobrou. Terence não romantizou o custo do heroísmo de seu pai. Ele descreveu Audie como um homem forte e profundamente ferido, um pai que vivia com memórias que nunca o largavam. Ao crescer, Terence viu em primeira mão como a guerra persistia no dia a dia de seu pai. As noites sem dormir, a inquietação e a constante tensão em seu comportamento deixaram marcas na família. Enquanto o público admirava um herói de guerra e astro de cinema, a família Murphy vivenciava as dificuldades que acompanhavam o trauma. Terence carregava a consciência de que as batalhas internas de seu pai moldavam o ambiente em casa, afetando os relacionamentos e a rotina familiar de maneiras que pessoas de fora jamais poderiam perceber. Nos últimos anos, Terence ajudou a garantir que a história de seu pai fosse lembrada em toda a sua complexidade. Por meio de obras literárias e iniciativas de memória pública, ele contribuiu para manter vivo o legado da Audie. Não como uma figura perfeita, mas como um ser humano que carregou tanto a grandeza quanto a dor. Ele desempenhou um papel importante na preservação de exposições em museus, registros históricos e programas educacionais que destacavam não apenas as medalhas e conquistas, mas também o custo pessoal do combate. Em suas reflexões, Terence enfatizou que o silêncio em torno do trauma de seu pai foi um dos fardos mais difíceis. Na época, pouquíssimas pessoas falavam abertamente sobre o que hoje reconhecemos como transtorno de estresse pós-traumático. Esperava-se que os veteranos voltassem para casa, retomassem suas vidas e carregassem suas memórias em silêncio. Para Audie Murphy, esse silêncio se tornou um fardo pesado. Terence observou que ser um símbolo nacional deixava pouco espaço para a vulnerabilidade. Seu pai era elogiado por seu heroísmo, mas raramente tinha a oportunidade de expressar seu sofrimento. Terence também reconheceu os desafios de ser filho de um homem tão admirado. O nome Murphy carregava enorme respeito, mas também expectativas. Para onde quer que fosse, as pessoas o reconheciam através da reputação de seu pai. Embora esse reconhecimento fosse motivo de orgulho, também significava que Terence vivia sob constantes comparações. Ele herdou não apenas um legado de honra, mas também a responsabilidade tácita de representá-lo. Apesar desses desafios, Terence dedicou-se a garantir que o mundo se lembrasse de Audie Murphy com precisão e profundidade. Ele entendia que a história de seu pai poderia inspirar as futuras gerações, mas queria que fosse contada com honestidade, não como uma lenda distante da realidade, mas como a jornada de um homem que alcançou feitos extraordinários e depois lutou para conviver com as consequências. Por meio de seu trabalho e de suas reflexões, Terence pintou
um retrato de seu pai que equilibrava admiração e verdade. Ele lembrou ao mundo que, por trás das medalhas e dos filmes, havia um homem que havia suportado mais do que a maioria poderia suportar, e que o custo da guerra se estendia muito além do campo de batalha. Para Terence, preservar a memória de seu pai não se tratava de defender uma imagem perfeita. Tratava-se de honrar a realidade de uma vida que combinava bravura com fragilidade, triunfo com luta. De muitas maneiras, as reflexões de Taran são a parte mais humana da história de Audie Murphy. Elas revelaram o que as manchetes nunca capturaram: o custo para a família, o peso do silêncio e o fardo de viver à sombra de um ícone nacional. Através dele, compreendemos que o heroísmo não está isento de dor e que mesmo aqueles que alcançam a grandeza pagam um preço que seus entes queridos compartilham silenciosamente. O que você se lembra sobre Audie Murphy? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no próximo vídeo na sua tela, curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais novidades.